A temporada de 2025 da Fórmula 1 tem mostrado uma Sauber surpreendente, uma equipe que vinha de anos de dificuldade, mas que agora parece ter encontrado um caminho sólido de desenvolvimento, capaz de colocar seus carros em condições de brigar dentro de um pelotão que se tornou cada vez mais equilibrado. E quando o calendário aponta para Baku, no Azerbaijão, as expectativas aumentam ainda mais dentro do time, porque este é um circuito que combina duas características fundamentais: a complexidade de um traçado de rua e a existência de uma das retas mais longas da Fórmula 1, algo que encaixa perfeitamente com o perfil do carro da Sauber em 2025. A temporada começou com certa desconfiança em relação ao desempenho da equipe, mas, corrida após corrida, os engenheiros conseguiram extrair mais velocidade, principalmente em situações de baixa e média pressão aerodinâmica. O carro, que no início parecia sofrer em curvas de alta velocidade, foi gradualmente ajustado, ganhando eficiência no arrasto e, acima de tudo, demonstrando que em pistas de longa aceleração poderia ser competitivo. E se existe um lugar onde isso é colocado à prova, esse lugar é Baku. O circuito é famoso por seu trecho final de aceleração plena, em que os carros passam cerca de 2 km com o pé cravado no acelerador, alcançando velocidades que beiram os 350 km por hora, dependendo do acerto de asa e da eficiência do DRS para uma equipe como a Sauber, que conseguiu melhorar seu motor Ferrari e reduzir a resistência ao avanço. Essa é uma oportunidade de ouro. O trabalho realizado nas últimas etapas foi essencial para essa confiança. A Sauber entendeu que, para competir em meio a McLaren, Mercedes, Aston Martin e até mesmo Ferrari, não poderia contar apenas com a consistência. Era necessário criar armas específicas para determinados circuitos. Foi assim que, nos testes internos e nas atualizações introduzidas recentemente, a equipe focou na eficiência aerodinâmica, buscando extrair máxima velocidade nas retas sem perder completamente o equilíbrio em curvas lentas, algo que se encaixa exatamente no desafio de Baku. As curvas de 90 graus, que lembram um pouco o estilo de Singapura, combinadas com o setor medieval estreito em torno do castelo, exigem tração e controle, mas, no geral, é o desempenho nas retas que costuma definir as corridas no Azerbaijão. Gabriel Bortoleto, que se consolidou como uma das revelações do campeonato, tem sido peça central nesse processo. Seu estilo de pilotagem encaixou bem no carro da Sauber, principalmente em pistas onde a confiança na frenagem e a capacidade de manter estabilidade em trechos de alta velocidade são cruciais. Em circuitos como Monza e Spa, já foi possível perceber o quanto o brasileiro consegue extrair vantagem quando há longas retas, e Baku surge como a próxima grande oportunidade para ele se destacar. Bortoleto aprendeu rápido a lidar com o comportamento do carro em situações de baixa pressão aerodinâmica, sabendo dosar a agressividade sem perder o equilíbrio em trechos mais travados. Isso pode ser decisivo em um circuito urbano, onde um erro mínimo significa o fim da corrida. A expectativa é que a Sauber tenha em Baku um dos seus melhores desempenhos da temporada até aqui. Isso porque a combinação entre a potência do motor Ferrari atualizado e a aerodinâmica mais limpa do carro tende a criar uma vantagem em setores longos, principalmente em trechos de aceleração plena. Em comparação com rivais diretos, a equipe já mostrou que consegue ser muito eficiente em consumo de pneus, o que também pode ser relevante em uma corrida de estratégia complexa como a do Azerbaijão, onde os safety cars e bandeiras vermelhas são quase sempre um fator presente. Outro ponto que gera confiança dentro da equipe é a própria característica imprevisível da corrida em Baku. Ao longo dos anos, a etapa azeri ficou marcada por resultados fora do padrão, com vencedores inesperados e equipes medianas alcançando posições de destaque. Isso porque a natureza do circuito urbano aumenta o risco de acidentes, mudanças bruscas de estratégia e surpresas no decorrer da prova. Para Sauber, que já não tem a pressão de lutar pelo título mundial, mas que se vê em uma disputa interessante no meio do pelotão, isso pode ser um diferencial importante. Basta estar bem posicionado e com um carro competitivo para que uma oportunidade se transforme em pódio ou até em uma vitória histórica. O time técnico da Sauber vem trabalhando intensamente em simulações para explorar cada detalhe do traçado de Baku. O desafio maior é encontrar o equilíbrio entre ser veloz na reta de 2 km e não sofrer tanto nas curvas mais fechadas, onde carros com maior carga aerodinâmica podem ter vantagem. No entanto, a leitura é de que, mesmo perdendo um pouco em setores mais travados, o ganho no trecho de aceleração final compensa, principalmente quando o DRS entra em ação. E nesse ponto, a confiança é ainda maior porque Bortoleto tem se mostrado agressivo e inteligente em disputas de roda a roda, sabendo usar o vácuo e o sistema de abertura da asa móvel para construir ultrapassagens limpas e decisivas. O clima dentro da equipe antes da viagem para Baku é de otimismo cauteloso. Ninguém fala em favoritismo, porque ainda existem Red Bull, McLaren e Mercedes em níveis muito altos de competitividade. Mas a sensação é de que a Sauber chega a esta etapa com uma arma poderosa, algo que pode colocá-los de forma realista na luta por um top 5, ou até mais,
dependendo do desenrolar da corrida. Existe uma confiança particular em Bortoleto, que parece ter ganhado uma maturidade além da idade, sabendo aproveitar cada chance que aparece. Se olharmos para trás, vemos que a Sauber já teve alguns lampejos em Baku em anos anteriores, mas nunca chegou a um fim de semana com tantas condições favoráveis. Em 2025, a realidade é diferente. O carro tem velocidade de reta, os pilotos estão em sintonia com o time e a moral dentro da garagem está em alta. É um cenário raro, em que tudo parece se alinhar para que a equipe possa fazer história em um circuito que adora surpresas. À medida que o fim de semana se aproxima, a narrativa que envolve a Sauber é de expectativa. Não apenas pela chance de marcar pontos importantes, mas pela possibilidade de se consolidar como uma força real no grid, uma equipe capaz de surpreender e de aproveitar suas armas em momentos-chave. Baku pode ser esse ponto de virada, o local onde a Sauber deixa de ser apenas uma promessa e passa a ser uma realidade incômoda para rivais maiores. E, se o vento soprar a favor, talvez seja o momento em que o Brasil, através de Gabriel Bortoleto, volte a sonhar alto em uma Fórmula 1 que está cada vez mais aberta a surpresas. No fim, o que se desenha é uma corrida em que a Sauber terá todas as condições para brilhar. O traçado urbano do Azerbaijão, com suas retas intermináveis e curvas traiçoeiras, pode se transformar no palco da consagração de um projeto que parecia desacreditado e que agora mostra força. E se há uma equipe que chega a Baku acreditando que pode surpreender, essa equipe é a Sauber, que traz consigo a velocidade, a confiança e a fome de escrever uma nova história no Mundial de Fórmula 1.